No coração da América do Sul existe um lugar tão vasto que poderia engolir países inteiros. Um mundo onde o tempo parece se arrastar, onde cada som é um aviso, cada sombra pode esconder um predador. Este lugar respira, vibra, vive. É um dos ecossistemas mais complexos e impressionantes do planeta. A Amazônia. Com seus 5,5 milhões de quilômetros quadrados, ela é tão grande que poderia cobrir metade de toda a Europa. Aqui, o calor é constante, a umidade gruda na pele e a vida explode em todas as direções. Dos pequenos insetos que carregam pedaços de folhas até as árvores que alcançam alturas de prédios de 20 andares, tudo parece ter um propósito, uma função no equilíbrio desse gigantesco organismo vivo. Mas não se engane, a beleza dessa floresta vai além. Por trás do verde vibrante existe um território selvagem, onde cada dia é uma batalha pela sobrevivência. Criaturas invisíveis espreitam nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Predadores se escondem sob a água, no chão da selva e até no ar. Hoje, você vai atravessar este território. Vai sentir a tensão, o suspense e o fascínio de uma das regiões mais misteriosas da Terra. Vamos nos aprofundar na vida dos animais mais incríveis da floresta, seus hábitos, sua forma de caçar, de sobreviver e de lutar para manter o equilíbrio deste mundo. A Amazônia não é apenas um lugar, é um universo, e estamos prestes a explorá-lo. Mas cuidado, cada passo pode revelar algo que vai mudar para sempre a maneira como você enxerga o mundo natural. O ar fica pesado. O som da floresta se cala por alguns segundos, como se tudo estivesse em alerta. Então, duas luzes douradas aparecem, olhos atentos, focados. A onça pintada surge entre as sombras como um fantasma. Seu corpo musculoso se move em silêncio absoluto, cada passo calculado. Com até 2,4 metros de comprimento e mais de 100 quilos de pura potência, ela é a rainha indiscutível da floresta. Seus músculos ondulam sob a pelagem salpicada de rosetas, padrões que a tornam invisível em meio às manchas de luz e sombra da mata. Ela é paciente, fica imóvel por longos minutos, quase imperceptível. Quando a presa relaxa, ela avança num salto fulminante. Sua mordida é lendária. É o felino com a mordida mais forte do mundo em relação ao tamanho do corpo, tão poderosa que perfura crânios e carapaças. Nenhum outro predador da América do Sul mata com tamanha eficiência. A onça é também uma exímia nadadora. Diferente de leões ou leopardos, ela gosta de água. Atravessa rios de correnteza forte, nada quilômetros e pode até caçar debaixo d'água. Capivaras, jacarés, queixadas, todos estão no cardápio. Mas a presença da onça vai além da caça. Ela é o que os cientistas chamam de espécie-chave. Sua existência regula toda a cadeia alimentar. Onde há onças, há equilíbrio. Onde elas desaparecem, presas se multiplicam e a floresta começa a perder o controle. Em algum lugar, uma onça observa, esperando, e enquanto ela patrulha seu território,
os rios próximos se tornam palco de outro caçador implacável. A superfície da água está calma, mas algo se move embaixo. Uma sombra espessa como um tronco desliza lentamente sob o rio barrento. A anaconda verde é uma das maiores serpentes do mundo. Pode ultrapassar 8 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Um corpo feito de pura força. Ela não usa veneno, mata esmagando. Quando uma presa se aproxima, ela se enrola em torno dela com uma força capaz de quebrar ossos, esmagar pulmões e parar o coração em minutos. Capivaras, veados, jacarés. Tudo é alimento para ela. Uma vez que agarra, nada escapa. Engole inteiro. A refeição pode levar horas, a digestão dias ou até semanas. Durante esse tempo ela fica imóvel, vulnerável, escondida em águas rasas ou entre troncos caídos. Apesar do tamanho e da fama assustadora, a anaconda é um predador fundamental para o equilíbrio da floresta. Mantém populações de presas controladas, impedindo que o ecossistema saia de ordem. Mas na Amazônia existe outro monstro, ainda mais antigo, ainda mais perigoso, e ele está sempre à espreita. Uma sombra cruza o encontro das copas das árvores. Um bater de asas poderoso, quase inaudível. É a harpia, a águia mais forte do mundo. Suas asas, curtas e largas, foram feitas para manobrar entre árvores gigantes. Suas garras são do tamanho de mãos humanas, com uma força capaz de esmagar ossos de macacos e preguiças. Ela observa de cima, paciente. Quando escolhe uma presa, despenca do céu como um míssil. O impacto é brutal, certeiro. Em segundos, a vítima é carregada para um ninho construído no alto de uma árvore colossal. Ninhos que podem durar décadas e ser usados por gerações. Curiosamente, as fêmeas são muito maiores que os machos, tornando-as as verdadeiras governantes do céu amazônico. Seu voo é quase silencioso, tornando-a uma predadora perfeita. Mas no chão, um outro tipo de exército trabalha sem descanso, e seu poder é tão impressionante quanto o de qualquer predador. O chão da floresta parece se mover. Pequenos pedaços de folhas caminham sozinhos, formando uma fileira interminável. Milhares de formigas cortadeiras estão em marcha. Cada uma carrega uma folha que pesa várias vezes o seu corpo. Elas não comem essas folhas, elas são agricultoras. Cortam, carregam e levam tudo para dentro de câmaras subterrâneas, onde cultivam um fungo especial, sua principal fonte de alimento. Uma única colônia pode ter milhões de indivíduos, funcionando como uma verdadeira cidade subterrânea, com câmaras de fungo, túneis de transporte e até depósitos de lixo para evitar doenças. A comunicação é feita por sinais químicos. Se uma formiga encontra perigo, ela libera um alerta que coloca todo o exército em ação. Esse microcosmo de organização é essencial para a floresta. As formigas reciclam matéria orgânica, arejam o solo e ajudam no crescimento de novas plantas. Mas entre as folhas, há quem espreite de forma ainda mais silenciosa. O rio está quieto. A superfície parece espelho. Mas então, 2 pontos brilhantes se acendem. São os olhos do jacaré-açu,
o maior predador dos rios da Amazônia. Pode chegar a mais de 5 metros de comprimento e pesar quase 300 quilos. Fica imóvel, apenas os olhos e as narinas para fora da água, até que a presa se aproxima. Então, num movimento explosivo, a boca se fecha com uma força capaz de esmagar ossos. Durante anos, foi caçado quase até a extinção por causa do couro. Hoje, recuperado, é peça fundamental para manter o equilíbrio do ecossistema aquático. Sem ele, populações de peixes e outros animais sairiam de controle. Mas a floresta não vive apenas de predadores gigantes. Entre seus rios, vive também um dos mamíferos mais inteligentes e carismáticos da região. O som agudo ecoa pelas margens do rio. Logo depois, uma cabeça peluda surge na superfície, seguida de outra e outra. São as ariranhas, também conhecidas como lontras gigantes. Podem chegar a 2 metros de comprimento e, diferentemente da maioria dos predadores da floresta, não caçam sozinhas. Vivem em grupos familiares unidos, formados por um casal dominante e seus filhotes. Trabalham em equipe. Quando caçam, cercam os cardumes, forçando os peixes para áreas rasas, onde o ataque é certeiro. Essas caçadas em grupo são espetáculos de inteligência. Comunicação é essencial. Usam uma variedade impressionante de sons para coordenar movimentos. É como se tivessem uma linguagem própria, um código secreto que mantém o grupo sincronizado. Mas as ariranhas não são apenas caçadoras implacáveis. Elas são brincalhonas, rolam na lama, deslizam pelas margens como se estivessem em um parque aquático natural. É comum vê-las nadando de costas, carregando os filhotes ou simplesmente brincando umas com as outras. Apesar da aparência dócil, são extremamente corajosas. Quando ameaçadas, enfrentam predadores muito maiores, inclusive jacarés e até anacondas, atacando em grupo e expulsando-os do território. E é justamente essa combinação de delicadeza e ferocidade que torna as ariranhas tão fascinantes. Mas assim como outros animais da Amazônia, estão ameaçadas pelo desmatamento e pela poluição dos rios. Quando o grupo some, o rio perde uma parte importante de seu equilíbrio. As águas turvas se agitam, uma forma rosada emerge. É o boto cor-de-rosa, uma das criaturas mais emblemáticas da Amazônia. Com até 2,5 metros de comprimento e um sorriso permanente, parece um personagem de histórias encantadas, e de fato é. Mas por trás da lenda está um dos golfinhos de água doce mais inteligentes do mundo. Ele nada lentamente, explorando o fundo dos rios com o bico longo e sensível. O boto é símbolo da delicadeza da vida na Amazônia, e também um dos animais mais ameaçados pela poluição e pela pesca acidental. Mas nem todos aqui têm a graça de um golfinho. Alguns preferem o ritmo lento e preguiçoso. A natureza sobe pelas árvores. Entre os galhos, algo se move devagar, muito devagar. É a preguiça real. Seu corpo é pequeno, seu rosto parece sempre sorrir, e seus movimentos são tão lentos que chegam a ser hipnóticos. Passa até 80% do dia descansando, e sua velocidade baixa é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Ao se mover devagar, economiza energia e se mantém quase invisível para predadores como a arpia.
Carrega pequenas colônias de algas e insetos no pelo, o que a ajuda a se camuflar ainda mais na vegetação. Uma preguiça pode descer ao chão apenas uma vez por semana para defecar, momento em que fica mais vulnerável. Mas onde a preguiça é calma, outro habitante da floresta é pura força e movimento. O som de folhas secas sendo reviradas. Surge o tamanduá-bandeira com seu longo focinho e garras afiadas. Pode pesar até 45 quilos e medir mais de 2 metros. É um especialista em devorar formigas e cupins, consumindo até 30.000 insetos por dia. Suas garras são tão fortes que podem rasgar troncos apodrecidos ou defender-se de grandes predadores, inclusive onças. Apesar da aparência desajeitada, é um animal solitário e territorial. Usa a longa cauda para se aquecer durante a noite, cobrindo o corpo como um cobertor. Mas se você acha que esse é o maior susto que o chão da floresta pode guardar, espere até encontrar o próximo morador. O som dos grilos para de repente. O chão fica em silêncio. Das sombras, ela surge. A aranha Golias, a maior aranha do mundo. Pode ter até 30 centímetros de envergadura, do tamanho de um prato. Apesar do nome assustador, não costuma atacar humanos, mas é uma caçadora eficiente. Captura insetos, sapos e até pequenos pássaros. Quando ameaçada, esfrega as patas, produzindo um som que arrepia a espinha de quem ouve. Sua picada não é letal para humanos, mas é dolorosa. Seu tamanho impressionante faz dela uma das criaturas mais icônicas da Amazônia. E aqui, até os menores podem ser mortais. Cores vibrantes saltam em meio ao verde, azul, amarelo, vermelho. São sinais de alerta. A rã dardo é pequena, mas seu veneno é mortal. Uma única rã pode matar até 10 homens. Povos indígenas usam seu veneno para envenenar flechas de caça, tornando-as letais. Curiosamente, algumas espécies perdem completamente o veneno quando criadas em cativeiro, o que ainda é um mistério para os cientistas. Seu veneno não é apenas defesa. Ele impede que fungos e bactérias cresçam em sua pele, garantindo sua sobrevivência em um ambiente tão úmido. Mas se na terra o perigo é colorido, debaixo d'água ele é invisível. As águas se agitam. Um peixe salta. É o pirarucu, um verdadeiro colosso. Pode atingir 2 metros e pesar até 200 quilos. Além do tamanho, sua habilidade mais impressionante é que precisa subir à superfície para respirar, emitindo um som característico, quase como um suspiro. É um predador que se alimenta de outros peixes, usando ataques rápidos e precisos. Por ser tão grande, foi alvo de pesca predatória, mas hoje, em muitas regiões, sua pesca é controlada para evitar sua extinção. E nem todo peixe da Amazônia é tão grandioso. Alguns são pequenos, mas extremamente temidos. A água começa a ferver, um cardume se aproxima. São as piranhas, pequenas mas temidas. Com dentes afiados como lâminas, podem triturar carne em segundos quando em cardume. Ao contrário do que muitos pensam, não atacam humanos indiscriminadamente. A maioria dos ataques acontece quando estão com fome extrema ou quando alguém entra na água sangrando.
Apesar da fama, são essenciais para o ecossistema. Consomem animais mortos, limpando os rios e evitando a propagação de doenças. Um som grave e repetitivo ecoa pelas árvores, como um chamado. Então, um brilho de cores rompe a monotonia verde. É o tucano, o pássaro que parece ter saído de uma pintura. Seu bico gigante, que pode medir até 20 centímetros, parece desproporcional, mas é incrivelmente leve. Essa estrutura ajuda o tucano a regular a temperatura do corpo, funcionando como um radiador natural. No calor, ele direciona o fluxo de sangue para o bico, liberando o excesso de calor. O tucano é ágil, salta de galho em galho, explora ocos de árvores e procura frutas maduras. Ao encontrar alimento, usa o bico como uma pinça, lança a fruta para o ar e a engole inteira em um movimento rápido. Mas ele não é apenas um comedor de frutas. Pode se alimentar de ovos de outras aves, pequenos insetos e até filhotes de ninhos desprotegidos. Mais do que belo, o tucano é vital para a floresta. Ao comer frutas e voar por longas distâncias, espalha sementes por todo o território, ajudando a regenerar áreas degradadas. Onde há tucanos, há floresta crescendo. Sua presença é um espetáculo para os olhos e também um alerta sonoro para outros animais, já que seu chamado indica que algo se move entre as copas. Mas onde há cores vibrantes e vida em abundância, também há predadores atentos. E é entre o dia e a noite que surgem caçadores ainda mais discretos. A noite cai. O céu se enche de sons de asas. Mas entre centenas de espécies de morcegos que habitam a Amazônia, existe um que chama mais atenção: o morcego vampiro. Pequeno, com menos de 9 centímetros de comprimento, ele se aproxima de suas presas silenciosamente. Sua mordida é tão delicada que quase não é sentida, e sua saliva contém anticoagulantes que mantêm o sangue fluindo enquanto ele se alimenta. Apesar da fama sombria, o morcego vampiro é essencial para o equilíbrio da floresta, controlando populações de grandes mamíferos e ajudando cientistas a desenvolver medicamentos. Estudos de sua saliva inspiraram tratamentos contra coágulos e doenças cardíacas. Mas quando o dia volta a nascer, é hora de olhar para um dos animais mais impressionantes da região, o verdadeiro arquiteto dos rios. O sol aquece as margens do rio. Lá estão elas, dezenas de capivaras, deitadas preguiçosamente, algumas mastigando capim, outras cochilando. São os maiores roedores do mundo, chegando a pesar até 60 quilos. As capivaras são animais sociais. Vivem em grupos que podem chegar a 30 indivíduos. Essa vida em comunidade é sua principal estratégia de defesa. Quando uma capivara detecta perigo, emite um assobio agudo e todo o grupo corre para a água. São nadadoras ágeis, podendo permanecer submersas por até 5 minutos, com apenas o focinho para fora, completamente imóveis. A vida das capivaras é regida pelo ciclo da água. Alimentam-se principalmente de plantas aquáticas e gramíneas, ajudando a controlar o crescimento da vegetação nas margens dos rios. E são parte essencial da dieta de grandes predadores. Onças, jacarés e anacondas dependem delas para sobreviver.
Elas também são engenheiras do ecossistema. Ao pastar, criam clareiras que permitem o crescimento de novas plantas e fornecem espaço para outras espécies se alimentarem. Mas onde há capivaras, há perigo à espreita. Os olhos de uma onça podem estar observando ao longe. Uma anaconda pode estar oculta sob a superfície. Cada movimento delas pode ser o prelúdio de uma caçada. E é nesse delicado equilíbrio, presa e predador, vida e morte, que a Amazônia continua a respirar. O som da floresta começa a mudar. O canto dos pássaros é interrompido pelo ronco distante de motores. Um estalo de árvores se partindo ecoa como um trovão. A fumaça sobe no horizonte. A Amazônia, esse gigantesco coração verde, está em risco. O desmatamento já consumiu cerca de 17% de sua área original. Queimadas, garimpo ilegal e caça descontrolada ameaçam as espécies que conhecemos e outras que nem sequer descobrimos. Cada onça que desaparece, cada arpia que perde seu ninho, cada rio que seca é um golpe no equilíbrio que sustenta o planeta. A Amazônia regula o clima, armazena carbono e garante a chuva que irriga plantações a milhares de quilômetros de distância. E ainda assim, ela resiste. As árvores continuam a crescer, os rios continuam a fluir, os animais continuam sua luta diária, caçando, fugindo, reproduzindo-se, mantendo o ciclo da vida ativo. É um lembrete poderoso. A floresta ainda respira. Olhe para o que vimos aqui. A força silenciosa da onça, a paciência da anaconda, a soberania da arpia, o trabalho incansável das formigas, o salto do boto cor-de-rosa, o jeito silencioso da preguiça, a coragem das ariranhas, a ferocidade das piranhas. Cada um deles é um fio de uma teia que, se rompida, pode desmoronar. A Amazônia é muito mais que um lugar no mapa. É um sistema vivo, pulsante, essencial para a sobrevivência de todos nós. E seu futuro depende das escolhas que fazemos hoje. Escolhas que podem garantir que, daqui a 100 anos, essas histórias ainda possam ser contadas. A floresta se cala. O sol se põe atrás das árvores gigantes. Por um instante, tudo fica quieto. E então, como se nada tivesse acontecido, o coro da vida recomeça. A Amazônia continua. Mas até quando?